Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 126. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Eu queria começar o nosso Conexão dessa sexta-feira fechando a questão do caso do navio porta-container que ficou encalhado no canal de Suez, né, por 6 dias. Acho que todos acompanharam bem essa situação, causando um tumulto bem grande no comércio marítimo internacional. O canal de Suez tem uma média de 50 navios que passam pelo canal diariamente e, obviamente, 6 dias com o canal interrompido foi um impacto razoável aí no comércio marítimo. Mas eu queria trazer esse caso, fechar esse caso do navio apenas para lembrar sobre a importância dos pontos focais. Ou seja, como que com o mundo mais globalizado, com o mundo mais conectado, interdependente em termos de comércio internacional, o transporte marítimo é fundamental. Mais de 94, 93% de todo o comércio feito pelo mundo vai por via marítima. Esse é um dado importante para todos terem em mente. E os navios trafegam, às vezes, por pontos que nós chamamos de pontos focais, né? Choke points em inglês, ou seja, estreitos, né? Passagens, né? Pontos que são realmente tem uma grande concentração de navios. E o canal de Suez, obviamente, é um dos mais importantes do mundo, com o detalhe de que, obviamente, por ser um canal artificial, ele e o canal do Panamá são os canais artificiais aí que devemos ter muita atenção na questão do comércio internacional. E o que aconteceu agora, essa última semana aí no canal de Suez, infelizmente, nos leva à preocupação sobre a possibilidade de ataques terroristas a esses canais e o impacto disso no comércio internacional para a vida das pessoas. Então, eu acho que após esses 6 dias, esse susto, digamos assim, no comércio marítimo internacional, as autoridades devem ter muita atenção, tanto o canal de Suez como o canal do Panamá, com relação à segurança, né? Porque realmente vocês imaginam que se tivesse sido instalada uma bomba num container daquele, programado para explodir exatamente na passagem do navio pelo canal, e o navio, em vez de simplesmente ficar na situação de encalhar do jeito que encalhou, se o navio afundasse no meio do canal. Ou seja, para retirar um navio daquele tamanho, 400 metros, 200 mil, mais de 200 mil toneladas, seria bastante complicado, ou seja, demoraria muito mais, o impacto no comércio internacional seria muito maior. E, obviamente, com toda essa questão aí do bloqueio do canal de Suez, a Rússia tentou puxar aí para a rota norte, né, lá pelo Ártico, como uma rota alternativa importante. O Atlântico Sul viu o seu tráfego marítimo aumentar, porque vários navios desviaram, né, pelo Cabo da Boa Esperança, ali no sul, ali na África do Sul, passando pelo Atlântico Sul, no comércio entre Europa e Ásia. Mas ainda bem que foi apenas por 6 dias. De qualquer maneira, chamo a atenção de vocês para a segurança desses dois canais, né? Suez e Canal do Panamá, e a possibilidade de grupos, principalmente grupos terroristas, aproveitarem o que aconteceu agora e vir com alguma ideia. Então é muito importante os serviços de inteligência dos países estarem atentos a isso e acompanhar alguma possibilidade nesse sentido. Segunda parte do nosso Conexão Gel, como sempre, eu trago um pouco sobre disputas hegemônicas entre as grandes potências do planeta, principalmente Estados Unidos, Rússia e China. E o que chamou a atenção sábado passado, um acordo muito importante entre China e Irã, assinado com a presença do ministro de Relações Exteriores da China lá em Teherã. E esse acordo, um acordo por 25 anos, não foi muito detalhado, mas falam em 400 bilhões de dólares de investimentos chineses no Irã, infraestrutura do Irã,
principalmente infraestrutura de transportes, infraestrutura de petróleo, de produção. Lembrando que a China é o maior importador do mundo de energia, né? É um dado importante. A China com 1,4 bilhão de pessoas e crescendo, crescimento econômico, ou seja, precisa de energia, maior importador de energia do mundo, e o Irã com muito petróleo e muito gás, e a questão das sanções econômicas dos Estados Unidos. Nós sabemos que o Biden ainda não se decidiu com relação a essa questão, uma questão que está pendente aí nas relações entre Estados Unidos, o novo governo dos Estados Unidos e o Irã. Em 2015, o governo do Obama, também democrata, Biden vice-presidente, fez um acordo envolvendo os membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha e o Irã, para segurar o programa nuclear do Irã. Muita preocupação do Irã desenvolver uma arma nuclear. Mas agora, com Biden, havia uma expectativa do Biden voltar para o acordo, só que isso ainda não aconteceu. O Biden exige que o Irã reduza o enriquecimento de urânio, volte para os níveis do acordo. O Irã começou a enriquecer níveis mais elevados o seu urânio comparado com o que era previsto, e o Irã diz que só volta se os Estados Unidos retirarem as sanções. Então há um impasse muito grande em relação a isso, e esse acordo entre China e Irã é realmente um acordo muito significativo. A China cada vez mais relevante, um ator relevante ali no Oriente Médio, mas não são nem tudo são flores, e em Teherã essa semana foram registrados protestos nas ruas de alguns iranianos preocupados com essa entrada da China na vida do Irã, e bastante interessante de ver esses protestos. Foi muito pouco noticiado na mídia, mas ocorreram, e teremos eleições gerais no Irã no meio do ano. Os detalhes do acordo não foram ainda revelados, mas sem sombra de dúvidas uma notícia importante que trago aqui para vocês. Questão de China, também é interessante mencionar que segue a pressão sobre Taiwan, muitos voos de aeronaves militares chinesas próximo do espaço aéreo taiwanês. Taiwan informou essa semana de que está prosseguindo com as negociações com os Estados Unidos para a compra dos sistemas antiaéreos Patriot, sistemas de defesa antiaérea, com entrega prevista para 2025, ou seja, uma questão importante. Também ali naquela região segue a pressão da China, naquelas ilhas ali do Mar do Sul da China, e os Estados Unidos, obviamente, tentando se contrapor a isso. Essa semana teve aí ocorreram conversas entre o secretário de Estado americano e o ministro de Relações Exteriores das Filipinas. Filipinas, um país importante ali naquela região, muito medo da China, né? E pela posição que as Filipinas ficam ali em relação ao Mar do Sul da China, em relação à China, é um país que estrategicamente interessa muito aos Estados Unidos, militarmente falando, possibilidade de posicionar navios, aviões ali nas Filipinas para pressionar, né, a China. Então é um dado importante, né? E saindo do Mar do Sul da China, vamos para a Rússia. A Rússia, na semana passada, realizou um exercício, mais um grande exercício na região do Oceano Ártico, e foi divulgada uma foto no último final de semana que impressionou bastante. 3 submarinos balísticos russos aflorando a superfície, chegando à superfície, quebrando o gelo do Ártico, né? Lembrando que a maior parte do Ártico é oceano, né? Com uma fina camada de gelo boa parte do ano, mesmo com degelo. 3 submarinos balísticos russos, uma foto com 3 submarinos balísticos russos ali emergindo, né, e quebrando o gelo ali no Ártico. Realmente é uma foto impressionante, mostrando a força da Rússia. Submarinos balísticos são submarinos muito grandes. Apenas 6 países possuem submarinos com capacidade de lançar mísseis balísticos com ogivas nucleares, uma capacidade muito grande. A Rússia, obviamente, é um deles. Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Índia. 6 países têm essa possibilidade, ou seja, submarinos com propulsão nuclear, mas também com capacidade de lançar mísseis balísticos. E 3 gigantes desses emergiram lá no Ártico. A Rússia tirou essa foto, divulgou para todo mundo, para mostrar a sua força, como ainda é um país relevante no sistema internacional. Um dado bastante interessante. E também Rússia, tensões aumentando ali com a Ucrânia, a Rússia realizando exercícios na Crimeia, realizando exercícios ali na fronteira, Putin dando recado para o Biden,
dizendo que não vai aceitar nenhum tipo de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. Vamos lembrar que desde 2014 a Crimeia voltou a fazer parte da Rússia e duas províncias da Ucrânia, a leste da Ucrânia, elas estão em guerra civil com o governo ucraniano. Existe uma linha de cessar-fogo, mas durante vários momentos esse cessar-fogo é rompido. Tem ocorrido mortes dos dois lados, pontuais, tanto de soldados ucranianos como de revoltosos, né, também ucranianos pró-Rússia, apoiados pela Rússia. Ou seja, a situação ali na Ucrânia segue tensa. Essa semana eu diria que aumentou bastante a tensão ali, Ucrânia, Rússia, e com, obviamente, interesse dos Estados Unidos. E também falando de Rússia, apenas uma curiosidade para vocês, essa semana saiu a notícia de que a Marinha Italiana prendeu um oficial acusado de espionagem para os russos. Então aqueles que acham que espionagem é coisa de filme, Netflix, né, Guerra Fria, estão completamente enganados. Espionagem segue forte no mundo e a Itália essa semana prendeu um oficial da sua marinha acusado de espionar para os russos. Terceira parte do nosso Conexão Gel. Tenho sempre feito isso aí nos últimos tempos, balanço da pandemia. O presidente da França anunciou que a partir de amanhã o lockdown que já estava ocorrendo em Paris se estendeu para todo o território francês. Os números na França estão altos em termos de novos casos. A França tem registrado aí na média dos últimos 7 dias aí o quarto maior número de mortos no mundo como um todo, né, atrás de Brasil, Estados Unidos e Índia, e a França está em quarto, e o presidente Macron decidiu fechar novamente o país como um todo, né, é uma notícia ruim. Em termos pelo menos em termos de vacinas, estamos avançando muito positivamente. Já estamos aí com 608 milhões de doses aplicadas, né? Na semana passada eram 501, agora 608, né? Eu gosto de dar essa estatística que eu acho bem positiva. 150 países, na semana passada eram 140 países, ou seja, avançamos mais um pouco também no número de países, mas ainda acho baixo. Lembrando que na ONU são 193 países, então até no momento 150 já iniciaram a vacinação. Então acho que é um dado que a gente precisamos aumentar isso. Os países que mais vacinaram seguem sendo os mesmos: Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido e Brasil. Brasil em quinto lugar. Tivemos um número muito grande de vacinados ontem, quinta-feira, aqui no Brasil, ultrapassando 1 milhão de vacinados no mesmo dia, em 24 horas. Esse aí foi um número muito, muito bom. Pena que a expectativa para hoje, para amanhã, seja baixa em termos de vacinação. Final de semana, feriado, os números baixam. A população não pode deixar de comparecer aos postos de vacinação, mesmo que seja num sábado, mesmo que seja num feriado. A vacina é a arma que hoje o mundo tem para tentar conter essa pandemia. Isso é muito importante. Na quarta parte, estamos de olho. Segue a crise em Mianmar, uma crise cada vez pior. No último sábado, recorde de mortos, 114 mortos em protestos em Mianmar. E no mesmo dia, no último sábado, Dia das Forças Armadas de Mianmar, chamou a atenção a presença de autoridades do Ministério da Defesa da Rússia e da China presentes na cerimônia militar que comemorou esse dia. O que mostra claramente o apoio de China e Rússia ao governo de Mianmar, o governo militar que tomou o poder em Mianmar. Mas a situação por lá continua muito tensa, muitos mortos, inclusive crianças, etc. E a gente acaba vendo um impasse, ou seja, a comunidade internacional não consegue agir de uma maneira efetiva para conter essa maneira violenta com que os militares estão reprimindo os protestos. E o que a gente acaba concluindo é que com a Rússia e China apoiando os militares de Mianmar, muito difícil a situação ser alterada. Outro dado que trago para vocês que estamos de olho: crise na fronteira entre Venezuela e Colômbia. Eu já tinha comentado isso na semana passada.
pequenos grupos de ex-membros da Farc dentro do território venezuelano. As Forças Armadas da Venezuela atacaram esses guerrilheiros das Farc dentro do território venezuelano. Isso causou um êxodo, digamos assim, uma migração forçada de vários venezuelanos para a Colômbia, milhares de venezuelanos em função aí desses conflitos próximo da fronteira, acabaram cruzando a fronteira e indo para a Colômbia, aumentando a pressão dentro da Colômbia. Lembrando que a Colômbia é o país do mundo que mais recebeu venezuelanos, mais de 1 milhão de venezuelanos migraram para a Colômbia, situação muito grave. A Venezuela chegando aí há mais um mês, está no 40º mês de hiperinflação. Falta, inclusive, notas, né? Porque a inflação é tão grande na Venezuela que as notas precisam ser trocadas toda hora. Não existe dinheiro para circular, então o governo do Maduro está tentando incentivar aí o uso de moeda digital, meio digital para pagamento, para tentar superar essa crise. Ou seja, é sem sombra de dúvida a crise mais preocupante aqui na América do Sul, que nós não podemos deixar de acompanhar. Fechando o nosso Conexão de hoje, sexta-feira, eu sempre fecho com uma boa notícia, e a boa notícia é que hoje é sexta-feira de Páscoa, é um dia de reflexão para aqueles que acreditam, católicos como eu, que hoje é o dia que representa a crucificação de Jesus Cristo, que ele teve uma postura de olhar para o próximo, né, de oferecer a sua vida para a humanidade. Eu acho que isso pode servir para uma reflexão nossa hoje, nós pensarmos um pouco mais no próximo do que a nós mesmos. O mundo está precisando disso, né? Muita gente sofrendo, muita gente desempregada, muita gente com fome. Então, antes de gastarmos o nosso tempo e as nossas energias apenas criticando, vamos tentar fazer alguma coisa de útil para o próximo. E hoje, como sexta-feira, simbolizando o dia da crucificação de Jesus, é um dia, eu acho, bastante adequado para a gente lembrar isso. Então, uma boa Páscoa a todos, bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.